A pandemia do coronavírus sobe para 17 o número de casos do estado da Bahia e o Hospital Espanhol é definido como unidade de retaguarda para os casos da doença. Com prevenção, aulas em escolas estaduais estão suspensas. Já na UESB, as atividades estão paralisadas por 72 horas. Hoje é quarta-feira, 18 de março, e as informações dessa pandemia você confere agora no UESB Notícias, primeira edição. Olá, um bom dia para você. O governo federal vai pedir ao Congresso Nacional para reconhecer o estado de calamidade pública em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A medida permite que a União possa descumprir a meta fiscal prevista para 2020. O Brasil já tem 350 casos confirmados de coronavírus. Aqui na Bahia, são 17 casos notificados nos municípios de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Pato. O Ministério da Saúde afirmou que ontem que o pico de transmissão do coronavírus deve ser entre abril e junho. E o repórter Gabriel Pires preparou uma matéria para a gente e você confere agora. Ontem, durante uma coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde atualizou os dados do novo coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério, médicos aposentados e estudantes de medicina serão convocados para atuarem como voluntários no combate ao vírus. Estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, estudantes de fisioterapia, vai haver uma convocação para que esses estudantes, no último ano da sua graduação, se coloquem, se inscrevam nos municípios, nas secretarias municipais de saúde, como voluntários. Eles receberão uma autorização do Ministério da Saúde para desempenhar atividades acessórias à assistência. E também ontem, durante transmissão pelas redes sociais, o governador da Bahia, Rui Costa, falou sobre as medidas que foram tomadas pelo governo do estado. Rui destacou o decreto que determinou que todo o transporte público do estado tenha higienização especial. O decreto inclui ônibus interestaduais e ônibus escolares. E não é uma vez por dia, tem que ser a cada embarque de passageiros. Então, o ônibus chegou na rodoviária do seu município, ele tem que ser higienizado antes dos passageiros entrarem no ônibus, com água sanitária em cada lugar do ônibus onde as pessoas vão pegar, vão tocar a mão. E também adotamos a medida de suspender as aulas públicas e privadas de todas as séries escolares, do ensino infantil até a universidade, cursos profissionalizantes, qualquer ensino público ou privado nas 3 cidades da Bahia, Salvador, Feira e Porto Seguro. Por que nas 3 cidades, governador? Porque são as 3 cidades que temos casos confirmados. Já em Vitória da Conquista, que não tem nenhum caso de coronavírus, o prefeito Wesley Guzmão assinou um decreto que suspende aulas em todas as escolas da rede municipal e em estabelecimentos privados, por um período de 15 dias, como forma de prevenção. No nosso decreto, e que ele vai valer a partir da próxima quarta-feira, nós estamos suspendendo as aulas nas escolas públicas e nas escolas privadas, e também nas faculdades privadas. Estamos e vamos impedir eventos acima de 100 pessoas, durante 15 dias. Interrupção de período de férias, de servidores, de serviços essenciais, também de secretarias estratégicas. Não vamos promover inaugurações com a presença de público em nosso governo. E o governador Rui Costa anunciou na manhã de hoje a suspensão das aulas em todas as escolas estaduais da rede privada. A decisão foi informada à imprensa durante a visita do governador em inspeção agora pela manhã nas instalações do Hospital Espanhol, que o governador pretende transformar em unidade de campanha para casos mais graves do Covid-19. Outra medida é a suspensão do transporte intermunicipal de passageiros para a cidade onde ocorreram casos confirmados do Covid-19. Você confere agora a sonora do governador. Nós vamos estender a suspensão das aulas para todos os colégios do estado, públicos e privados de todos os municípios da Bahia, e 30 dias, e vamos suspender o transporte, todo tipo de transporte público para as 4 cidades que estejam com casos confirmados: Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado. Então, o transporte intermunicipal será suspenso a partir da 0 hora de sexta-feira.
Então, o último ônibus saindo de Salvador sairá às 0 hora de sexta-feira, ou seja, de quinta para sexta. E na sexta-feira, 8 horas da manhã, nós começaremos a fiscalização. Não será permitido mais saída de ônibus de Salvador, nem de Feira de Santana, nem de Porto Seguro. E no sábado nós não permitiremos mais chegada também de ônibus. Então está suspenso todo o transporte para as 4 cidades que têm casos confirmados durante 10 dias, como uma forma de limitar a movimentação de pessoas entre essas cidades, que já têm casos confirmados. E essa suspensão vale, e eu quero ressaltar, inclusive por transporte de vans, especialmente na região de Feira, na região de Porto Seguro. A GERBA, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária vão agir. E eu quero deixar desde já registrado que aqueles veículos que forem pegos fazendo transporte entre as cidades, nessas cidades serão presos, levados para o pátio da Detran ou para o quartel da PM. E por meio de comunicado oficial, a reitoria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia suspendeu as atividades acadêmicas presenciais de ensino da graduação, pós-graduação e extensão nos campi de Tapetinga, Jequié e aqui em Vitória da Conquista por 72 horas a contar de ontem, 17 de março. O comunicado informa ainda que a convocação de uma reunião emergencial do Conselho Universitário do Consul será realizada amanhã, 19 de março, com o objetivo de tratar do funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas da UESB a partir do dia 20 de março. A medida preventiva em decorrência do novo coronavírus no estado da Bahia, classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde. E sobre esta situação, o repórter Gabriel Pires conversou com o reitor da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, Luiz Otávio de Magalhães, e ele traz mais informações para a gente. E esse comunicado feito pela UESB vai interferir nas atividades acadêmicas aqui da instituição. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é o professor Luiz Otávio de Magalhães, reitor da UESB. Professor, como vai funcionar a suspensão? São 72 horas e as atividades acadêmicas, congressos, seminários, estão suspensos por esse período até uma nova avaliação. Sim, olha, algumas atividades da universidade, algumas atividades acadêmicas já haviam um indicativo de suspensão desde um comunicado que foi publicado no sábado, na página da UESB, e foi distribuído ontem na forma de memorando para todos os setores. Eram atividades que envolviam ou grande aglomeração de pessoas, que eram solenidades de formatura, congressos, simpósios, aula de campo que envolvia deslocamento para outros municípios, e também recomendações para estudantes, aí não era questão de atividades acadêmicas, mas era recomendações para a comunidade universitária, pessoas com sintomas de gripe permanecer em casa, repousando, não vir às atividades administrativas ou estudantis da universidade. Professor, a gente sabe que Vitória da Conquista ainda não tem nenhum caso confirmado de coronavírus, mas é importante, como o senhor falou, quem tiver com esses sintomas permanecer em casa, porque pode ser um foco de contágio. Sim. As orientações que são dadas hoje no sentido assim, não adianta todo mundo procurar unidades de saúde, porque as unidades de saúde estão já cheias com vários problemas. As orientações que são dadas com sintoma de gripe, permanecer em casa, permaneça em casa por 5 dias, etc. Se nesse intervalo foram desenvolvidos outros sintomas, e o sintoma básico da Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus, o sintoma básico é febre. Se junto com os sintomas de gripe tiver febre, aí tem que notificar a vigilância sanitária, as autoridades de saúde pública em Conquista, que a elas competem ir até a residência, colher material para o teste de exame. E essa decisão da UESB ela foi tomada a partir da reunião do Fórum de Reitores que aconteceu ontem lá em Salvador e determinou em comum acordo que essas atividades fossem suspensas. Na verdade, assim, a reunião em Salvador, ela foi solicitada pelo Fórum de Reitores, era uma reunião com o Fórum de Reitores das estaduais da Bahia, com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. A reunião ela serviu assim, de um lado, a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação apresentaram as diretrizes que elas estão seguindo para o combate da transmissão do coronavírus da Bahia. Hoje, o governo do Estado, através da Secretaria da Saúde e da Secretaria de Educação, elas não indicam a suspensão de atividades. Elas estão indicando suspensão apenas nos municípios em que tem casos confirmados, que hoje são Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado. Essas são as indicações da Secretaria da Educação.
Porém, assim, isso não impede que a universidade, no uso da sua autonomia, analisando a sua situação de funcionamento, ela pare para avaliar essas condições de funcionamento. O que a gente está fazendo é isso. Nós fizemos, enquanto reitoria, uma suspensão das atividades de ensino, né, são as atividades de ensino presenciais, estão suspensas por 72 horas, que é o prazo que a gente tem para convocar e realizar um Conselho Superior da Universidade, com representações de todos os departamentos, representações de servidores técnicos, representações estudantis. E esse Consul vai avaliar as condições de funcionamento e avaliar a possibilidade de suspensão. Se a gente decidir pela continuidade da suspensão, a gente tem que estar preparado para uma suspensão na faixa aí de 30 dias, porque não vai haver melhoria de cenário desses próximos 30 dias. Então, é uma decisão que envolve muita responsabilidade, envolve planejamento, envolve a gente ver as condições, o que a UESB pode desenvolver em termos de atividades acadêmicas e atividades administrativas, sem que haja atividade de sala de aula. Quais são as ações que a gente pode fazer, como é que a gente garante o funcionamento de atividades básicas de graduação, de pós-graduação, de atividades como o sistema de rádio e TV, de funcionamento do sistema de pessoal, de pagamento, ou seja, porque a universidade é uma instituição pública, ela como instituição não pode parar. Mas a gente está num momento realmente muito delicado, que a gente tem que parar um pouco, avaliar as nossas condições de funcionamento e fazer um plano de ação para esses períodos que vêm pela frente, que serão períodos de muita dificuldade, de muita insegurança na vida de muitas pessoas na Bahia. Tá aí, pessoal, essa aí foi a posição da universidade. Então, como o professor falou, as palavras agora são planejamento, cautela e cuidado. Voltamos ao estúdio. Bom, e agora chegou a vez de conferir a previsão do tempo para Vitória da Conquista e outras cidades da região. Sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. A mínima na cidade será de 17 graus e a máxima pode chegar aos 30. Confira agora a previsão para outras cidades da região. Possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite em Jequié. As temperaturas na cidade de Sol variam entre 20 e 33 graus. Possibilidade de chuva também em Itapetinga. A cidade registra a temperatura mínima de 21 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Em Poções, sem previsão de chuva. A mínima hoje na cidade será de 20 graus e a máxima registrada vai chegar aos 32 graus. E no próximo bloco você confere as informações do nosso boletim de notícias com Mariana Costa e ainda nessa edição você vai ver uma entrevista com a infectologista Carolina Palmeira, que foi exibida ontem no ES Notícias aqui, que falou um pouco sobre essa situação do coronavírus aqui em Vitória da Conquista e sobre as formas de prevenção. Agora são 12 horas e 4 minutos, o intervalo é rápido, não saia daí. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Estamos de volta com o ES Notícias para atualizar mais uma informação sobre os casos de coronavírus aqui na Bahia. Uma mulher de 71 anos, com histórico de viagem pela Espanha e Portugal, segue internada em Salvador e evoluindo bem. Então, o número de casos subiu de 17 para 18. A gente volta a repetir, o número de casos confirmados de coronavírus aqui na Bahia subiu de 17 para 18 neste momento. E agora chegou a vez do boletim de notícias desta quarta-feira. A estudante de jornalismo Mariana Costa traz as informações para a gente. Olá, tudo bem? Nossa missão como TV e rádio educativas é levar até você informação e conhecimento. E como o Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus, é o que hoje causa insegurança em todo o mundo, nós continuamos falando desse assunto.
Por conta do decreto estadual assinado pelo governador do estado, as escolas estaduais de Vitória da Conquista continuam funcionando normalmente, já que aqui na cidade ainda não temos nenhum caso confirmado de coronavírus. Porém, visando incentivar o isolamento social, o prefeito de Vitória da Conquista, através do decreto municipal 20190, suspendeu as aulas das escolas públicas municipais e privadas e também das faculdades privadas. FAINOR, UniFTC, Santo Agostinho e FASU são algumas das faculdades que já suspenderam as aulas. Outra medida é impedir que eventos com mais de 100 pessoas aconteçam durante 15 dias. E como podemos ver nas imagens, os supermercados estão ficando superlotados. E agora, a busca não está sendo apenas por álcool gel e papel higiênico. Algumas pessoas estão fazendo estoque de alimentos. Queremos lembrar que isso não é necessário. Os abastecimentos continuam acontecendo normalmente. E também não podemos esquecer que muitas pessoas não podem fazer grandes compras. Então, se você compra em excesso, alguém pode ficar sem alimento. Não podemos criar uma situação de pânico. Como já informamos, não há nenhum caso confirmado em nossa cidade. Mas essas medidas de isolamento social são muito necessárias, já que o coronavírus é uma doença de fácil contágio e nós, pessoas saudáveis que não fazemos parte do grupo de risco, podemos acabar contraindo e transmitindo para outras pessoas que possam ter maiores complicações. E considerando o quadro de emergência da saúde pública causado pelo Covid-19 e as orientações do Ministério da Saúde, o IBGE decidiu suspender a coleta domiciliar presencial da PNAD contínua. Em breve, o IBGE anunciará o novo cronograma do censo demográfico. Por hoje é só e nós seguimos por aqui, na busca de informações, notícias e formas de prevenção para o coronavírus. A informação sempre é o melhor remédio contra o coronavírus e você fica atento aí às fake news que estão circulando na rede social e aqui a TV UES vai continuar cumprindo o seu papel de emissora educativa, levando informação até você. E a exemplo disso, ontem aqui no nosso telejornal, a infectologista Carolina Palmeira, em entrevista à jornalista Aline Ferraz, falou um pouco sobre a situação do coronavírus aqui em Vitória da Conquista e mostrou algumas formas de prevenção. Confira. Conta pra gente qual é o cenário que a gente tem hoje aqui, falando de Vitória da Conquista, falando da nossa Bahia. O cenário hoje encontrado em Vitória da Conquista é nenhum caso ainda comprovado. Claro que nós ainda aguardamos alguns laboratórios, os resultados. Os casos onde nós temos de suspeita já estão em isolamento, principalmente domiciliar, esses pacientes não se encontram no hospital. E mais uma vez o que a gente pede é ter cuidado com fake news, né? Aqui na nossa Bahia, por exemplo, o governador ele já suspendeu as aulas na rede estadual de ensino naqueles municípios, né, como Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, que já tiveram os casos confirmados. Não é o caso de Vitória da Conquista, a rede estadual de ensino continua normalmente as aulas, mas a rede municipal, ontem por via decreto, a rede municipal suspendeu as aulas, assim também como as escolas particulares aqui da nossa cidade. Essa é realmente uma medida de prevenção, é necessária o isolamento social nesse momento, doutora? Com certeza. O que a gente vê, principalmente a experiência dos outros países, é que mostra que quanto mais cedo a gente evitar aglomeração e evitar esse tipo de contato, mais ainda a gente vai evitar uma situação alastradora no nosso município. E essas situações, esses municípios que já tiveram a gente pode considerar até que foi de uma forma tardia. Então, ainda bem que nós tivemos esse posicionamento agora, onde não temos ainda nenhum caso confirmado. Mas a gente já está numa situação assim, de tomar essas medidas realmente preventivas, não só o lavar as mãos, o uso do álcool gel, mas também essa questão do isolamento social, que a partir de agora vai fazer diferença no ciclo e no pico dessa doença. Com certeza. O que a gente chama a atenção para a população é que obedeça isso, né? O fato de estar em casa, de ter este momento para que evite aglomeração, não significa férias, não significa a ida ao shopping, a ida ao cinema. A ideia agora é se manter em casa, principalmente os nossos idosos, as nossas gestantes, os imunossupressos, que já são... Qualquer internet que a gente abre, a gente vê quem são os nossos imunossupressos, mas principalmente os nossos idosos, porque a curva mostra que só existe o achatamento da curva de proliferação da doença se houver realmente evitar a aglomeração. Mas como é que fica esse pico da doença, esse ciclo da doença para os próximos meses? A gente está no meados de março, seguindo aí para abril, como é que fica essa situação?
A gente sabe que a proliferação é maior na época do inverno, então nós ainda estamos mantendo a nossa temperatura alta, nós ainda, né? Então, tudo vai depender desses casos que virão ou não confirmados. Então, a cada 72 horas, a gente realmente reavalia uma situação epidemiológica para saber quais são os próximos passos, se isso vai se estender ou não. É claro que se a gente mantiver essa curva achatada e não entrar numa situação epidemiológica de gravidade, não tem por que talvez se estender tanto. Mas a ideia hoje, agora, é realmente poupar nossos pacientes e, de uma certa forma, a nossa população em geral. Agora, doutora, existe um prazo para isso? Como é que está essa situação, né? O Ministério já discute, por exemplo, assim, alguns meses que a gente vai estar aí atravessando até o final do inverno, por exemplo, ou antes disso. Como é que fica essa situação? Porque é a pergunta que não quer calar. Todo mundo, mas até quando isso? Até quando esse isolamento? Até quando essas medidas protetivas? Como é que fica essa situação nesse cenário, Brasil? Considerando que os pacientes suspeitos, eles precisam ficar 14 dias em isolamento, seja ele hospitalar ou até mesmo em casa, domiciliar, a gente espera que em 30 dias a gente tenha essa resposta, né? Porque são os novos que vão contar 14, os que já estão aguardando, contando o resto dos 14, então é mais ou menos uma conta dessa. O que a gente, principalmente em São Paulo, ele já tem mais ou menos uma evolução do caso de 45 mil pacientes, enfim, é claro que a maioria é assintomático, mas o que a gente espera é que em 72 horas, saindo o resultado para a Vitória da Conquista, a gente consiga fazer essa avaliação. Agora, uma vez a gente achatando a curva de transmissão, da transmissibilidade, o prognóstico se torna completamente diferente e para muito melhor. Uma vez que a pessoa está infectada, ela consegue contaminar outras 3, 4 ao mesmo tempo, até mais do que isso. Essa pessoa, ao conseguir ter contato com essa pessoa contaminada, ela automaticamente já está transmitindo também o vírus ou precisa desse tempo aí de incubação? O paciente, uma vez com suspeita, ele é orientado a ficar no mínimo 7 dias em isolamento domiciliar, se ele estiver assintomático. Se ele estiver com sintomas, a gente pede que ele vai ser feita a coleta, em mais ou menos 4 dias vai ser o resultado e a gente vai definir o que vai acontecer com esse paciente. Como a gente não tem nenhum caso ainda em Vitória da Conquista, a nossa realidade é dos pacientes suspeitos assintomáticos, nenhum deles estão em nenhum hospital nesse momento, eles estão todos aguardando resultados em casa e com sintomas muito leves de um resfriado mesmo. O que não significa dizer que Vitória da Conquista não vai ter nenhum livre. caso. Não, né, de jeito nenhum. Nós temos o aeroporto, né? Então a gente tem a rodoviária, são pacientes, são pessoas indo e vindo o tempo todo, como no mundo todo. Tanto é que agora as fronteiras foram fechadas exatamente para evitar isso. Então o que a gente espera é que o primeiro caso sendo identificado, a gente consiga fazer todo esse ciclo de convívio para que a gente busque essas pessoas e que faça esse achatamento da curva, como eu falei. Doutora, para a gente encerrar com a mensagem que a senhora deixa para o nosso telespectador, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que estão muito preocupadas, apreensivas, principalmente as pessoas que cuidam de idosos, que têm criança em casa, como é que fica a situação, qual é a mensagem que a senhora deixa? A mensagem é: sigam as orientações. Tudo que está sendo orientado agora é baseado em protocolo, é baseado em experiência dos outros países e até mesmo de outros estados. Então, se é para evitar aglomeração, nós precisamos evitar sim. E eu acho que agora a situação é que tem falta de máscara e falta de álcool gel, então vamos lavar as mãos com água e sabão, que nada substitui uma água e sabão com certeza. E essa entrevista completa você pode conferir em nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube, @TVUESB-oficial. E hoje é o dia da Greve Nacional da Educação, mas você confere detalhes ainda dessa edição no próximo bloco. Agora são 12h14 e o UESB Notícias volta já. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Estamos de volta aqui no UESB Notícias primeira edição e hoje, em todo o país, está acontecendo a paralisação das atividades docentes por 24 horas. A mobilização está pautada em defesa da educação pública e gratuita. A repórter Cristiane Santana traz as informações para a gente.
E a DUSB decidiu em assembleia por uma paralisação nesse dia 18 de março, quarta-feira, mas por conta das recomendações das instituições de saúde, decidiu não participar das atividades que envolvam grandes aglomerações. E a gente vai conversar mais a respeito do assunto com o vice-presidente da DUSB, que é o professor Alexandre Galvão. Professor Alexandre, essa recomendação acabou por alterar um pouco a programação da DUSB nesse dia de mobilizações? Sim, nós aprovamos a paralisação, que é uma paralisação em âmbito nacional, né? Vários sindicatos, movimentos sociais, aqui na cidade mesmo, nós tivemos a adesão de vários setores do serviço público, mas por conta dessa pandemia e de uma forma responsável, a organização do movimento decidiu, então, não participar de atividades que envolvam grandes aglomerações. Então, nós estamos aqui dando visibilidade ao movimento por meio de entrevistas, por meio de carro de som, por meio de spots em rádio, isso tudo para mostrar para a população a importância dessa importante paralisação nacional em defesa da educação pública, em defesa dos serviços públicos e em defesa da democracia. Quais são os principais pontos da categoria ou que a instituição assim observa de extrema importância por conta dessa mobilização? Exatamente. A defesa da educação pública no país todo. Nós temos hoje ataques, muitos ataques, corte de verbas, ataques à democracia e à autonomia das instituições de ensino superior estão na pauta das reivindicações em todo o Brasil. Além disso, nós estamos também defendendo o serviço público, que, neste momento, nós percebemos uma política, tanto em âmbito federal, como em âmbito estadual e também municipal, de ataque aos direitos dos servidores públicos, de total desmonte do Estado, e o serviço público é fundamental para a população. E, finalmente, a questão da democracia. Nós estamos muito preocupados com as ameaças à democracia que se encontra em risco, com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, de que iria fechar o Congresso, de que ameaça fechar também o Superior Tribunal Federal. Então, esses 3 pontos gerais estão aí sendo pautados nessa grande paralisação nacional. Professor, muito obrigada pelas informações. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Cris. E os moradores do bairro Lagoa das Flores reclamam da situação das ruas após as chuvas que ocorreram na última semana aqui em Vitória da Conquista. E a nossa equipe foi lá conferir a situação. O comércio do Celso está, assim, vazio. Segundo ele, a maior influência é a situação em que se encontra a rua onde o estabelecimento está instalado. A Rua Flora, na Lagoa das Flores, é também um dos corredores de ônibus do bairro. Ela está intransitável por conta dos buracos e alagamentos provocados pelas últimas chuvas. A clientela que sempre foi fiel, agora nem faz questão de aparecer. Inclusive, nenhum ônibus passa aqui, nem os ônibus estão passando, nada. Inclusive, afetando até os moradores, que tem aqui. Pelo trajeto, eles são obrigados a descer num outro, percorrer um caminho mais longo, para que cheguem cada um na sua moradia. Mas aqui, infelizmente, não tem a mínima condição. Se por um lado os carros têm imensa dificuldade de passar, com o pedestre também não é muito diferente. Andréa sabe bem essa realidade e relata os problemas que a comunidade tem enfrentado por conta da falta de infraestrutura. Tá horrível, não dá para passar de bicicleta, de moto, nem nada. O carro hoje mesmo passou ali e afundou tudo hoje. Precisou alguém empurrar para o carro sair. Antes, o campo de futebol era cheio de atletas amadores e torcedores apreciando o tradicional futebol local. Agora, só assim, cheio de água. Mas o que preocupa mesmo a comunidade é o direito de ir e vir e a necessidade de uma resposta para esta situação. E a chuva vai, vem chuva de novo e marca nada. Sempre fala, não fala que não vai mandar, não. Fala que vai mandar. A máquina passou. Só que ninguém nunca vê. É uma espera que incomoda tanto eles como qualquer pessoa que mora lá no bairro Lagoa das Flores. E agora, antes de encerrar o jornal, eu tenho 2 informações para passar para vocês. A partir de agora, imediatamente o governador acaba de solicitar à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a suspensão imediata dos voos saindo de todos os municípios aqui do estado da Bahia, direcionados ao Rio de Janeiro e São Paulo, locais que já têm transmissão comunitária do coronavírus. Eu repito, o governador Rui Costa acaba de solicitar da ANAC a suspensão de voos para cidades como Rio e São Paulo, que já têm a transmissão comunitária do coronavírus.
Outra informação que a gente passa para você agora aqui de Vitória da Conquista, né, que em razão da suspensão das aulas das universidades, escolas estaduais, municipais e particulares, os horários de 5 linhas de ônibus aqui na cidade foram alterados. São elas a Conquista 6 UESB, Conquista 6 Centro, Patagônia UESB, Conquista 6 UESB e o UESB Centro, que é o R9. Então essas linhas e mais 2 estão suspensas, né? Aí os horários foram modificados. Essas informações você consegue acessar aí no site da Prefeitura. Tudo isso por conta dessa pandemia do coronavírus. Bem, é assim que a gente encerra essa edição do UESB Notícias primeira edição, não é da melhor forma possível. Outras informações você confere logo mais no UESB Notícias segunda edição, que vai trazer durante todo o dia, vai fazer o levantamento, a qualquer momento da nossa programação, outras informações sobre essa pandemia do coronavírus aqui em Vitória da Conquista, na Bahia e no nosso país. Então, por favor, tomem cuidado, higienize sempre as mãos e evitem aglomerações. Tudo isso, se a gente se unir, podemos sim aí evitar o contágio ou pelo menos reduzir o contágio do Covid-19. Muito obrigado pela companhia e o melhor da tarde a todos. Em função da expansão de casos confirmados de ocorrência de doença relacionada ao novo coronavírus no estado da Bahia, classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a reitoria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia comunica a suspensão preventiva das atividades presenciais de ensino, ou seja, graduação, pós-graduação e extensão, nos campi universitários de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, por 72 horas, a contar do dia 17 de março de 2020. Nesta quinta-feira será realizada uma reunião emergencial do Conselho Universitário, o CONSUL, para tratar das condições de funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas da UESB a partir do dia 20 de março de 2020.